nome é Bernardo, sou secretário aqui do geral da Junta Comercial do Rio. Comecei no registro público em 98, fui estagiário da Procuradoria, depois trabalhei na Procuradoria, já trabalhei no cadastro, trabalhei em certidão, depois eu fui concursado, passei para cá, voltei para a Procuradoria, trabalhei lá com o José fazendo parecer, fui julgador singular há alguns anos, examinei bastante processo e estou há 4 anos na Secretaria-Geral. Conheci bastante os procedimentos aqui na Junta. Eu fiquei feliz com o Anderson, botou vários problemas aqui, e desses quase nenhum aqui é nosso. A gente tem algum furo de cadastro, que é normal, a gente tem parecer, isso acontece. Quando o furo é nosso, a gente manda um e-mail aqui para o chefe de cadastro, ele corrige, mas quando é da Receita, infelizmente, aí a gente tem que aguardar a Receita corrigir. Só para pegar o gancho do que o Anderson falou, com relação às filiais, o Rio, São Paulo e Minas tem um projeto de unificar procedimento, para a gente começar a unificar nesses estados e depois expandir para os demais. A gente conseguiu fazer uma tabela única de exigências para eleição singular e colegiada, que está em produção no Rio de Janeiro, está em produção em Minas e tem uma variação pequena em São Paulo. Mas as exigências são as mesmas nesses 3 estados, para facilitar a vida do usuário. Com relação ao cenário atual do registro nas juntas, eu separei. Quem ia fazer a palestra com o Conrado, eu tive apanhando só para preparar algumas coisas aqui. Eu queria falar sobre 3 temas do registro atual: integração, desburocratização e segurança. Com relação à integração, todas as juntas comerciais têm evoluído muito bem na integração com seus entes parceiros. Hoje todos os estados processam DBE, todas as capitais têm convênio com as secretarias de Fazenda, municipal e estadual. Vários estados já têm convênio com o Corpo de Bombeiros, é o que acontece no Rio, no Minéria. Com relação à integração do Rio, eu vou deixar o Veloso falar, que está na apresentação dele, daqui a pouco ele está aí. Mas todas estão evoluindo bem. A integração é uma grande vantagem para o usuário e para as juntas também. Só que acontece o que o Anderson falou: se tem um problema na Receita, se cai o sistema da Receita, a gente não consegue trabalhar aqui também. Tem esse lado. Se o cadastro está furado na Receita, a gente também tem esse problema aqui. A Receita agora, antes não permitia pessoa jurídica titular do EIRELI, a gente permitia, mas o usuário não conseguia processar o CNPJ, que não adiantava muito. Foi corrigido agora esse final de semana passada, já permite. Então a gente fica um pouco amarrado com os outros entes. Sobre a desburocratização, a gente tem tentado caminhar o máximo possível, apesar de ter a visão do serviço público em geral ela é burocratizante. A gente sempre teve a visão de que o bom funcionário era o que não deixava passar nada, que achava ele em tudo. E não é. O bom funcionário é aquele que deixa passar tudo que pode se deixar passar. Antigamente vinha aqui, esse cara é muito bom, ele bota tudo em exigência. Não, ele é muito ruim, porque ele bota tudo em exigência. Ele tem que tentar deixar passar o máximo possível e só fazer exigências realmente relevantes. A gente está tentando mudar esse paradigma, mas não é fácil, é difícil. Eu, quando era julgador, eu definia 85%, 90% dos processos. A minha antecessora, que é a Valéria, que agora é julgadora, ela também defende 85%, 90% dos processos. Eu acho que a gente tem que caminhar para isso com segurança. A gente também não pode... O nosso registro tem consequências econômicas, sociais muito importantes para os empresários e sócios. A gente sempre tem que ter a segurança. A gente, no viés de desburocratização, o Estado do Rio abriu mão do reconhecimento de firma por um decreto até do governador. O nosso presidente participou da elaboração desse decreto, do Comitê de Desburocratização do Estado. A gente entendeu que é um avanço, não pediu o reconhecimento de firma aqui no Estado do Rio, outros estados solicitam reconhecimento de firma, mas no último ano a gente teve 90 mil registros aqui na Junta Comercial e tivemos, José, salvo engano, menos de 20 falsidades aqui por ano que a gente tem. No universo de 90 mil registros, eu acho que o caminho a gente está no caminho certo. Isso vai dar 0, algumas casas aí, então acho que a gente... Ele está falando que eu sou crítico dessa medida de exigir que todo mundo seja, que todos os sócios tenham suas firmas reconhecidas, que é um trabalho caro, demora tempo e que não tem resultado prático muito relevante, né? Você tem dentro de 90 mil empresas, você tem 20 falsificados. Pode ser mais, mas
ínfimo perto do trabalho. Você vai punir todo mundo para que... Você vai punir 89.970 empresas. E dessas 20, 3 que passaram por mim recentemente, a Mariana que trabalha comigo viu, as 3 tinham reconhecimento de firma. As 3 dessas falsidades que tinham. 2019 vem aí, vão ter mudanças políticas em alguns estados, a gente tem que torcer para que seja mantido o pessoal técnico nas juntas e os nossos parceiros, para que a gente não tenha uma regressão de tudo que está se fazendo. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve um presidente contador que era da área, que fez uma mudança estrutural na junta, que foi muito bom, a gente evoluiu muito. Depois a gente teve o nosso atual presidente, Veloso, que ele não é da área de contabilidade, mas ele é da área de gestão. Ele possibilitou a integração, a gente evoluiu na integração nos últimos 4 anos, eu acho que foi muito impressionante. A gente tinha integração com 3 municípios, a gente treinou já todos os 92 municípios, temos 41 já com alvará online, inclusive eu está lá em Saquarema tentando mais um alvará online aqui para o estado. A gente integrou com bombeiro, com INEA, com vigilância, a gente evoluiu muito na parte de integração com essa gestão. Deixa eu ver o que mais eu dizer. A gente, com relação, um outro desafio que eu acho importante é a uniformização de procedimentos, dentro e fora das juntas comerciais. Dentro das juntas é muito difícil, porque cada julgador tem uma forma de interpretar a lei, o contrato. Aqui acho que é um pouco bem seleto, as pessoas têm uma boa noção do que é a junta comercial. Nós temos decisão singular e colegiada. Na decisão singular, que são os atos mais simples, limitado e tal, é mais fácil a gente fazer um controle da uniformização, porque são servidores de carreira que já estão há 9 anos fazendo isso, a gente consegue treinar, eu consigo avocar os processos, como eu sou julgador também secretário, eu consigo avocar os processos de decisão singular, porque é mais difícil uma decisão colegiada, que são pessoas até muito preparadas, a gente temos vogais aqui, vários professores, mestres do direito empresarial, que têm visões mais diferentes, é mais difícil fazer a uniformização. Essa uniformização é importante também entre as juntas, porque, como o Anderson falou, uma junta aceita um ato, depois você leva a outra junta não quer registrar, é muito complicado para o usuário tentar ratificar aquilo na junta de origem para poder levar na de destino. Esse trabalho que a gente fez com o Rio, São Paulo e Minas, a gente tentou uniformizar alguns procedimentos também, inclusive não fazer exigências com relação ao nome, a matriz que já está registrada no estado de origem. A gente pediu que os examinadores não se atessem a isso, e inclusive não pedissem atos que estavam registrados no outro estado. A gente pediu senhas para que nós pudéssemos ver os atos registrados em Minas e São Paulo, e não pedir para o usuário trazer o ato também em viés burocratizante. Mas essa uniformização entre juntas depende de um convênio entre elas, de uma parceria, não é fácil. Né? Aqui na JUSERJ a gente tem tentado melhorar. A gente botou um sistema que foi muito complicado no começo, toda mudança de sistema é difícil, mas hoje os nossos processos saem 24, 48, no máximo em 72 horas, 95% dos processos saem. A gente está tentando melhorar agora o atendimento ao usuário, a gente fortaleceu o atendimento no segundo andar, no protocolo, de 10 às 5, 10 às 4, mas o pessoal já está lá dentro, fica sendo atendido, então a gente atende até às 5, a gente atende o 12º andar, por e-mail e telefone. É um grande desafio, a gente está tentando fazer um chat, estamos desenvolvendo um chat também para facilitar o contato com o usuário. A gente está tentando melhorar as ferramentas de gestão para tentar localizar os processos que estão demorando mais 5 dias, 4 dias, para tentar ver se tem algum que saiu da curva. E é mais ou menos isso. O cenário atual era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Obrigado. Agradecemos ao nosso secretário Bernardo essa vivência de junta comercial. Você vê que o IBREMP é o Instituto Brasileiro de Registro Empresarial, mas não tem jeito, que a gente fala sempre da junta, né?
A gente está sempre falando da junta, nos defendendo a junta que nós estamos, né, engajados. Eu tenho 8 anos, sou secretário-geral da Junta Comercial do Estado da Bahia. Milito na área contábil há 46 anos, sou empresário contábil há 30. Entendeu? Então isso aí, e toda hora nós temos uma dificuldade. Então essas questões de inovações, de rede sim, de integração, as juntas comerciais ela tem um papel muito importante em cada estado. Porque ela é fomentadora, ela já não é mais aquele antigo cartório, ela é integradora de vários órgãos, como o nosso painelista anterior falou, órgãos tributantes, órgãos de registro, órgãos de licenciamento e mais. Então é muito difícil, minha gente, essa rede sim, essa lei de rede sim, ela é importante, essa unicidade de dados é muito importante, mas é muito difícil a gente agregar isso, porque existem sistemas diferentes para a gente conseguir congregar isso tudo dentro da junta comercial, é difícil, mas nós já avançamos bastante, meu doutor Jacob, isso aí. Então, Hélio, só completando isso que você está falando, por isso é importante os setores privados participarem do IBREMP, para a gente não ficar com essa visão majoritariamente serviço público de junta comercial. É importante a visão, como o Anderson trouxe para a gente, de outros grandes escritórios de direito e de contabilidade, trazer essa visão do outro lado do cliente para o IBREMP, para a gente conseguir buscar soluções, boas soluções. Verdade, está aberto para todo mundo. Então, o caminho que nós vamos agora trilhar para ver se a gente arregimenta muitos associados para engrossar essa fileira do registro empresarial. Boa tarde, gente. Eu vou falar um pouco, dando sequência nessa questão da regulação, que a Gabriela botou, a administração pública e as transformações do Estado regulador, com novos paradigmas de administração. Vou falar sobre registro empresarial, mas na visão regulatória do registro, tentando diferenciar essa visão de serviço público, poder de polícia, que vinha vigorando até pouco tempo aqui no Brasil e aí em alguns lugares ainda permanece, mas trazer o registro empresarial como uma ferramenta de regulação. Vamos lá. Botando aqui primeiro as finalidades do registro empresarial. Se você olhar para o artigo 1º, você vai ver que o registro empresarial serviria para dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos societários. Eu estou mostrando essas finalidades e primeiro vou mostrar as funções do registro empresarial para depois a gente localizá-lo dentro da regulação. Eu trago aqui, também é importante para a introdução dessa fala, qual seria o princípio que se baseia o registro empresarial. Aí, alguns livros e todos que escrevem um pouco de registro empresarial, que geralmente ele é tratado de forma reflexa no direito societário, ele diz que a segurança jurídica é o princípio que rege toda, que dá base para o registro empresarial. E, de fato, já há muito tempo que se fala nisso, que sem segurança jurídica não há atividade empresarial. Ela precisa ter segurança jurídica para os negócios funcionarem. E o registro empresarial é a representação disso. Né? Como vocês viram nas finalidades da garantia e eficácia dos atos, base de tudo é a segurança jurídica. Então, segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança também pode ser tido dessa forma, que alguns autores dividem o princípio da segurança jurídica e proteção à confiança, mas de uma forma geral o princípio da segurança jurídica apenas já dá uma noção para a gente entender para que serve o registro empresarial. Eu trago aqui um outro princípio que seria anterior mesmo à segurança jurídica das relações empresariais. O registro empresarial tem origem, na verdade, para proteger a própria atividade empresarial. Além da segurança jurídica, a segurança jurídica como se fosse mais objetivo, é o que ele faz, vamos dizer assim, e o que dá origem,
que dá sustentação a esse registro empresarial é a defesa da própria atividade empresarial. Todo lugar do mundo tem um registro empresarial de uma forma ou de outra, privado ou público, mas sempre vai ter que ter uma forma de dar validade para esses negócios societários, dar segurança jurídica. Então, são dois princípios básicos: a proteção à confiança ou segurança jurídica e a proteção à atividade empresarial como um todo. Então, as principais atividades do registro empresarial. Eu trouxe aqui, primeiro, as do departamento, né, que o registro empresarial funciona como um sistema em que o DREI, Departamento de Registro Empresarial e Integração, é o órgão máximo, o órgão federal, e as juntas comerciais são os órgãos executores dessa atividade. Se você vir no artigo 4º da Lei 8934, você vai ver ali a atividade de supervisionar, coordenar, de dar diretriz ao registro empresarial, da interpretação, regulamentar, fiscalizar a atividade de registro empresarial. Eu estou mostrando essas atividades tudo para a gente chegar até a regulação. O porquê que eu insiro essa atividade de registro na regulação. Mais atividades aqui do DREI, né? Normas, suprir ou corrigir ausências, falhas, deficiências, colaboração técnica e financeira, cadastro nacional de empresas, as pedidos de autorizações de empresas estrangeiras passam pelo departamento, estudos, reuniões, publicações e assuntos pertinentes. E aí depois, esse seria o órgão de coordenação e fiscalização. E aí passamos para as juntas comerciais. As juntas comerciais são os órgãos ou entidades que executam o registro em si. Vocês viram que o DREI ele tem uma atividade indireta, né, no registro, de organização, fiscalização, normatização, e a junta comercial vai efetivar esse registro, vai registrar efetivamente as empresas. O DREI não faz registro, ele apenas coordena e fiscaliza. Aí eu coloco aqui o artigo 8º, que são as competências da junta comercial, que executar o serviço previsto no 32. O que importa mesmo é esse artigo 32, que aí divide os serviços em matrícula, arquivamento e autenticação. Bom, eu falei tudo isso, ressaltei isso tudo, e aí, pergunta que eu faço agora. Essas atividades parecem um serviço público na forma clássica, serviço público de fornecer um bem, um serviço ao cidadão? Não parece que seja um serviço público na forma clássica, né? São atividades de fiscalização, de coordenação, tanto aqui como no anterior, matrícula de leiloeiros, tradutores, que faz, nesse setor aqui, a comercial, na verdade, atua com poder de polícia parecido com o que a OAB faz em relação aos advogados, uma entidade de classe dessas profissões. Arquivamento, aí sim um pouco mais parecido com o serviço público, que seria o registro das empresas, autenticação também. Mas o que eu quero mostrar é que essas atividades, elas não parecem serviço público, não parece também o poder de polícia clássico que a gente tem, de fiscalização das empresas, não se encaixa. E aí, tanto é que, se você pegar, vamos pensar em serviço público, a própria lei do registro, lei 8934, em momento algum, por exemplo, ela fala que serviço de registro é um serviço público. Se você procurar na lei, ela fala de serviços de registro, tabela para os preços de serviços pertinentes. Ela evita usar o termo serviço público, porque não se encaixa no termo serviço público clássico, que a gente tinha até a década de 90. Então, demonstrando aqui, coloquei de novo, agora em relação ao poder de polícia. Supervisionar, exercer ampla fiscalização. Tá? Então, atividade empresarial pode envolver serviço, pode envolver poder de polícia, mas, na verdade, o que eu consigo visualizar é que todas essas atividades em comum, você não consegue definir se é uma atividade ou outra.
se é natureza de serviço, natureza de poder de polícia. Eu digo que todas essas atividades, na verdade, são atividades de regulação no Estado. Por quê? Porque as atividades de registro, sejam elas de arquivamento, de fiscalização dos leiloeiros, elas são, como vou dizer, não se encaixam naqueles conceitos clássicos. Aí eu trago aqui o conceito de regulação, quer dizer, a previsão de regulação no Código 174 da Constituição, traz o Estado como um agente normativo e regulador da atividade econômica. Como a gente viu naqueles princípios que eu mostrei antes, que o registro empresarial serve para proteção da atividade econômica, então se encaixa perfeitamente nessa descrição de que é regulação. Regulação consistiria em supervisionar o jogo econômico, estabelecendo certas regras e intervindo de maneira permanente para amortecer as tensões, compor conflitos e assegurar a manutenção de equilíbrio conjunto. Então, a gente vendo os princípios da atividade, a gente percebe que o registro empresarial, na verdade, é uma atividade regulatória. E aqui eu chamo a atenção, assim, falando de regulação, aqui para nós no Brasil fica um pouco ainda etéreo essa questão de regulação, não? A gente liga muito a questão da regulação às agências reguladoras, certo? Mas no exterior, principalmente os americanos, do INBIG, né, do Banco Mundial, eles trabalham muito com esse conceito de regulação de entrada. E o registro faz parte disso. Lá eles colocam o tempo de abertura de empresa, como que faz para abrir uma conta bancária, registros, licenças que são necessárias, registros tributários, licenças ambientais, tudo isso entra na regulação de entrada, que eles chamam. E tem milhares de trabalhos, estudam muito isso, faz milhares de pesquisas empíricas para saber o tempo de abertura, a facilidade de abrir uma empresa no mundo todo. No Brasil parece que não se lembra dessa atividade, pouquíssimos trabalhos relacionados a isso. E aí, eu queria trazer essa visão de que o registro empresarial, muitas vezes chamado de serviço público, de poder de polícia, esses são conceitos que não se aplicam mais para o registro empresarial. Tudo bem, você não vai mudar as leis, mas a forma de ver o serviço de registro empresarial como uma atividade regulatória. Isso muda muita coisa. Sim, eu trouxe aqui também algumas coisas sobre regulação de entrada. E desde muito tempo se estuda a regulação de entrada como a abertura de empresas, facilidade ou não, e está sempre muito ligada à corrupção, onde eles percebem que os países que têm maior dificuldade para abrir empresas, leis rígidas para abrir empresas cheias de requisitos, elas estão muito ligadas à maior corrupção. Quanto mais regras de barreiras de entrada de empresas, de abertura de empresas, maior o nível de corrupção do país. É empiricamente comprovado já, vários estudos. Empreendedorismo também. Quanto mais regulação de entrada, mais difícil a abertura de empresa, menor o empreendedorismo no país. Empregos, a mesma coisa. Atração de investimentos estrangeiros também. Isso não quer dizer que a gente amanhã tenha que simplesmente extinguir as juntas comerciais, revogar as leis de abertura de empresa e de entrada dessas empresas estrangeiras. Mas ver essa atividade de uma forma inteligente e reparar no que realmente importa. A gente ficar fazendo exigências para registro como a gente vê por aí de o seu nome está com uma letra errada, não deixa registrar. Que tem que ter a assinatura do pai, da mãe, do papagaio. Não dá mais para fazer dessa forma. Tem que focar no que realmente importa. Aí eu trago aqui de novo aquelas características da regulação que a Gabriela já tinha nos colocado. Eu coloquei uma lista são princípios, são características da regulação que a gente tem que ter em mente quando falar agora de
registro empresarial, que seria consensualidade, transparência, participação, celeridade, flexibilidade. Existe um monte de princípios, de características da regulação que a gente tem que ter em mente agora de fazer essas normas de registro, por exemplo, deliberações que a gente toma aqui dentro da junta comercial ou uma instrução normativa do DREI. Aqui também fala, na parte final, que é uma questão que eu levanto sempre quando a gente está tratando sobre uma instrução normativa, que é uma análise do impacto daquela norma. Costuma-se fazer instruções normativas, deliberações, sem nem ao menos se levantar dados básicos para que você tenha uma noção do impacto. Vale a pena fazer uma norma nesse sentido, naquele sentido? Não é mais fácil deixar como está? Ou então retirar uma barreira, que retirando essa barreira não vai ter influência na atividade do registro da segurança jurídica, que a gente sempre está sempre entre dois princípios, dois valores aqui, que é a segurança jurídica e sempre a questão da eficiência, a rapidez, que é cobrada da administração pública. Então, no momento que você vai fazer uma instrução normativa, você tem que analisar todos os vetores que estão envolvidos, todos os interesses envolvidos. Eu vou fazer uma instrução normativa exigindo que todos os empresários apresentem assinatura reconhecida, comprovante de residência, certidão negativa da polícia, de todas as autoridades. Isso seria maravilhoso para nós, nos daria bem mais segurança, né? Um pouco mais segurança pelo menos, em relação àquele empresário, àquela atividade que ele está fazendo. Mas por outro lado, seria totalmente desastroso, seria atrasar os registros de empresa. Muitas empresas não conseguiriam se registrar por questões burocráticas e nem tão importantes assim como essa visão que a gente tem que ter sobre o registro empresarial atualmente, de que essa atividade é importante para o emprego, para o empreendedorismo, para o desenvolvimento do país, e ter a noção de que qualquer regulamentação que a gente faça, ou parecer de orientação que a gente faça, ela tem impactos em várias searas do empreendedor, do Estado. Pensar melhor na hora de tomar uma decisão no registro empresarial é importante. Bom, não sei se consegui me fazer entender. José, posso dar um recado? Claro. Já que eu estou na mesa. Primeiro que eu acho que todo mundo falou que está me complementando hoje, está bem interessante aqui os posicionamentos. Até toda a instrução nova e parecer novo, ele já traz alguma insegurança jurídica, ele já mudou a realidade que está acontecendo. Se ele não for bem fundamentado, você faz aquele parecer, para depois ter que voltar atrás, é mais insegurança jurídica ainda. Então tem que estar muito bem fundamentado para garantir que ele não seja alterado depois. Não é tanto só fundamentação, óbvio, ter sempre, mas o que chama mais atenção é a falta de estudos empíricos e estatísticos relacionados às normas. O Brasil se faz normas, vão dar isenção para todas as micro e pequenas empresas dos serviços de registro. Tudo bem, você vai dar isenção e aí quem vai pagar o serviço? Quem vai fazer o serviço? Como se não tivesse que gastar, quem vai pagar a conta, vamos dizer assim. Isso sempre é feito e sem estudo nenhum. E é essa visão que a gente tem que mudar, de que a atividade empresarial, a atividade de registro empresarial é uma atividade regulatória que ela depende de estudo empírico, de fundamentação e ter uma nova visão sobre essa atividade. José, rapidinho. E outra coisa também é sobre o tempo de registro, o tempo dos procedimentos hoje. Não dá para se comparar com o tempo de antes. Hoje não é razoável esperar 15 dias para abrir uma empresa. Antigamente era. Hoje as coisas são muito mais rápidas, os negócios são muito mais rápidos. Você não tem como esperar um mês para abrir uma empresa. Hoje é tudo mais dinâmico.
E a legislação tem que se adaptar a isso também, os procedimentos têm que se adaptar a isso também. Bom, não sei se eu consegui me fazer entender, mas acabamos por aqui e pensem no registro empresarial como uma atividade regulatória que eu acho que a gente tem muito a ganhar, trazendo esses princípios da regulação, as características de regulação para dentro do registro, uma análise de impacto da regulação, com maior flexibilidade, não ficar sendo formalista demais em questões que não são relevantes na prática. Era isso que eu tinha que falar. Agradeço. Muito obrigado, meu presidente José Ceresoli. Dando continuidade, vamos convidar a doutora Carolina de Leon, que falará sobre registro empresarial, a experiência nos Estados Unidos da América. Olha o que ela me passou aqui. Graduada em Direito pela Universidade Cândido Mendes, cursou mestrado LLM com foco em Direito Societário na University of Southern California, Gold School of Law, Los Angeles, Estados Unidos, bem como o curso de extensão em Direito Societário e Mercado de Capitais na Fundação Getúlio Vargas, Direito do Rio, dentre outros, sócia do escritório Viseu Advogados no Rio de Janeiro, administradora da empresa Maré Investimentos Limitada, membro do Conselho de Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. em recuperação judicial, ex-associada do Finance Bank e Credit Fund Formation, Late American and Security, Los Angeles, Estados Unidos, ex-consultor internacional do escritório Shepard Mullin Richard Hampton, LLP, em Los Angeles, Estados Unidos, ex-associada sênior no escritório Brasílio Advogado, no Rio de Janeiro, ex-sócia dos escritórios Carlos Mafra, de Laet Advogado e Elcio Reis e Advogados Associados. Me desculpe, minha doutora Carolina, fala inglês sem saber. Uma palavra. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Não precisava mesmo, ficou um pouco longo, né? Apesar de muito tempo na profissão e de 10 anos fora do Brasil, é sempre bom acompanhar, principalmente agora, depois do meu retorno, o empenho, o desenvolvimento, né, do país de uma forma geral, e principalmente de todo mundo aqui presente na sala, da junta comercial e de todos os órgãos, para o crescimento, para a melhora, principalmente do registro e da segurança que a gente precisa ter nos negócios e no direito de uma forma geral, né, para exercer esses negócios. A experiência nos Estados Unidos, ela realmente, por ser o common law, é diferente do nosso direito, então, enfim, eu poderia aqui falar dias e dias sobre as diferenças dos tipos societários e das diferenças mesmo de aplicação do direito, mas o intuito hoje era falar especificamente sobre o registro do comércio nos Estados Unidos e a facilidade que esse registro, não só nos Estados Unidos, a gente sabe que Canadá e outros países, né, também, para facilitar, acho que enfim, não só para facilitar e para dar, vamos colocar assim, para incentivar, né, novos negócios e a economia de uma forma geral, também trazendo investidores de fora. Então, né, é uma forma de você fazer a economia crescer. Tem um dado importante até do Banco Mundial, que classifica que em termos de abertura de empresas, os Estados Unidos tem o Canadá aqui bem acima, Reino Unido, Nova York e Los Angeles empatados, né? East Coast, West Coast, né? O oeste e o leste dos Estados Unidos como as duas maiores cidades. Eu pessoalmente fiquei entre as duas, mais em Los Angeles do que Nova York. E assim, a grande maioria, assim, é óbvio que existem, os Estados Unidos, diferente do Brasil, cada estado tem a sua regulação. Além disso, nos estados existem os condados, então, muitas vezes de condado para condado existem diferenças, e a gente tem Delaware sendo aí um pioneiro até em legislação,
a legislação de direito societário muito utilizada no Brasil, lá atrás, quando começou tudo, e a facilidade, né? Como que você quer criar uma empresa em Delaware? Você pode fazer isso aqui sentada na sua cadeira, não precisa ir aos Estados Unidos, você tem agentes e inúmeras empresas que você consegue acessar pela internet ou pelo telefone, obviamente pela internet, hoje é muito mais fácil do que anos atrás. E essas pessoas, eles, em Delaware, no caso, você tem que ter um Register Agent, o formulário é um formulário super simples, diferente aqui que a gente é obrigado, né, no caso de uma sociedade limitada, de ter o contrato social, da sociedade anônima, de ter o estatuto. Lá não existe essa você não precisa. Esse é um documento considerado particular dos sócios. Ele geralmente fica arquivado nas sedes das empresas e pode ser feito, né, da forma, quer dizer, no caso em Delaware, da Delaware LLC, que é uma forma específica, ela dá uma liberdade muito grande porque os sócios, ou o sócio ou os sócios, podem desenhar a estrutura daquela sociedade, obviamente se não for contra as leis, da forma como eles julgarem melhor, entenderem, né, que é necessário para fazer. O registro em si é muito fácil, muito simples, apesar de existir também um prazo médio de 2 semanas, você tem um expedited, que é uma taxa de urgência, que você consegue até no mesmo dia, 1 hora, com um valor de $1.000. Algumas dessas empresas que fazem esses serviços, elas também oferecem, e obviamente elas cobram uma taxa, né, por fora disso, que é o business delas, mas a segurança é dada não só, né, isso aí, você falou do registro de entrada, né? O governo, obviamente, ele tem esses números todos compilados de todos os estados, mas a segurança dessas empresas e dos credores, de todo o business, dada a Constituição está correta, e você tem como acessar, né, no próprio site do Delaware. Não existe o site da Justiça, né, não tem assim a junta comercial de Delaware, você tem o endereço do estado de Delaware, né, do State of Delaware, e dentro do estado você tem ali um serviço de registro, a emissão de formulários, o pagamento é tudo muito simples, então, né, você não precisa nem ter um advogado te auxiliando, na verdade. É um processo, é simples atos. Deixa eu pegar só um pouquinho de água aqui. Você, não é? Sem entrar muito em detalhe com relação a impostos, que obviamente qualquer empresário que está indo para os Estados Unidos, ou qualquer empresário abrindo negócio em qualquer lugar do mundo, né, onde você precisa fazer uma pesquisa de mercado, entender o que é o seu business e onde, né, que você quer ter esse business implementado, seja por conta de parceiros de negócio que você vai precisar, ou seja por conta de incentivos fiscais de determinados estados. Determinado isso, no caso de Delaware, você abrindo uma empresa em Delaware, você pode, obviamente, atuar em qualquer estado americano e tem lá suas questões de isenção fiscal, tem as questões de sigilo. Então, assim, prazo para o registro, né, 2 semanas de uma forma geral, no caso da LLC, podendo chegar até 1 hora. O formulário é relativamente simples, pode ser feito o download dele direto na internet. A taxa é uma taxa de $89, levando em consideração que se for, né, no expedited ele pode chegar até a $1.000. E, assim, outros estados, por exemplo, Los Angeles, que é um estado que eu fiquei 10 anos, bem similar na Califórnia, né, assim, uma vez você determina qual o tipo societário que você quer, seja uma LLC, que é uma mistura aí de uma limitada com uma sociedade anônima, né, então você pode fazer com que ela fique ali próxima. Tem as sociedades limitadas, limited partnerships, você tem limited liability partnerships, e, enfim, uma vez que você consegue entender, e aí sim a necessidade de um advogado, obviamente, de um contador, alguém para te orientar no sentido de, né, qual é o melhor tipo societário para o business que você vai criar, enfim, a título de imposto,
de efetividade, de sigilo, de segurança. Você também no site da Califórnia, do governo da Califórnia, você entra no site do estado e ali você baixa um formulário que é um pouquinho mais complicado que Delaware. Delaware a tendência é de realmente o negócio ser bem rápido e fácil, mas também na Califórnia não é difícil, as taxas são baixas, relativamente baixas também, $70, salvo engano, e os registros também ficam prontos em até 24 horas, dependendo. Então, ou seja, eles recebem essas informações que você pode mandar de qualquer lugar do mundo, se você tiver, assinatura eletrônica é aceita, não precisa ter, né, eu sei que acho que a gente está tentando abolir aqui no Rio, não me lembro de São Paulo, para Jesus os dois, a autenticação, ou a reconhecimento de firma. Aqui no Rio não é necessário. Aqui em São Paulo ainda é, acho que agora não sei se isso vai mudar ou não, mas lá obviamente não precisa, você tem uma assinatura, né, até eletrônica, muitas vezes é aceita, e a empresa está ali criada, né? Você tem que fazer uma reserva de nome, que aqui a gente também tem, obviamente, tem algumas mais detalhes com relação ao nome, dependendo do tipo societário, como a gente tem no Brasil, o que você tem que indicar no nome, e mais algumas informações que você tem, dependendo do tipo societário, que você tem que informar nesses formulários, sejam números de sócios, cotas ou ações, alguns tipos societários você não precisa ter um capital social X ou Y. O diferencial então, feito esse registro, que é rápido e eficiente, que vem depois, por isso a importância de você fazer essa investigação em termos geral dentro dos Estados Unidos para saber aonde abrir a sua empresa. Então, não necessariamente Delaware vai ser o melhor, a depender do que você vai fazer, mas feito isso, você tem, aqui a gente já tem algumas coisas que são automaticamente feitas, né, como o DDE, você tem feito isso lá, você tem que ainda buscar diversas licenças, diversos registros, então não quer dizer que você já imediatamente vai poder começar a funcionar, tem determinados passo a passo que tem que ser realizados. Assim, como brasileira americana, eu sou americana também e conversando muito com amigos americanos, investidor, que está querendo que o negócio aconteça não só o de fora, mas o brasileiro também, né? Então, assim, eu sempre senti essa insegurança e a vontade, obviamente, que quando a economia do Brasil estava melhor, quando eu voltei em 2012, eu recebia muito mais ligações de amigos do mundo inteiro querendo saber como investir, em quem investir, do que hoje. Acho que agora algumas pessoas começaram a ter interesse de novo, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, e independente, né, de quem está ou não no governo, acho que obviamente isso é importante, mas falando especificamente qual é a visão dessas pessoas de fora, como que a gente consegue melhorar o que a gente tem aqui hoje, né, espelhado ou não lá fora, ou espelhado dos nossos próprios experiências aqui, a fazer a economia crescer, porque através da junta comercial, através do governo, através do direito societário que a gente tem enfim, das melhores e do dia a dia dos profissionais que estão envolvidos nisso, não só advogados, mas enfim, a gente consegue juntos melhorar, e isso é sim um dos indicadores de crescimento de economia, né, como diz o próprio Banco Mundial. Então são os países que têm essa facilidade maior, que movimentam mais dinheiro, que crescem a economia com esse volume, né? E obviamente que o cuidado, não adianta só ter o volume e sair de repente mudar aqui tudo e a gente conseguir registrar uma empresa de um dia para o outro sem ter os processos internos, né? Compliance hoje em dia é muito importante, então a gente tem que ter o processo interno, tem que ter os fiscalizadores, a certeza, a segurança jurídica para que a gente possa crescer de forma correta e organizada. E assim, eu não sei se comparar com os Estados Unidos, acho que é importante, porque principalmente no societário, no direito societário, a gente espelhou muita coisa de lá. Mas lembrando que em ordenamentos jurídicos, né, de origens, a gente tem, né, o direito americano baseado em jurisprudência, que a gente tem o direito baseado em direito romano, então existem assim ainda dificuldades, né, mas acho que quando a gente fala em economia, crescimento e sociedades e indústrias, enfim,
coisas que a gente pode fazer. Tem como se comunicar e tem como a gente espelhar, sim. A gente acho que deve espelhar para melhorar de forma organizada. Acho que o trabalho está sendo muito bem feito por todos. Então, assim, eu não sei se deu para... São poucos minutos e não dá, enfim, para a gente, né, senão estaria aqui dando uma aula de diferentes tipos societários, e, enfim. Pelo processo lá ser muito simples, eu acho que não tem muito detalhe, além de, né, quais são os formulários, quais são os sites que você pode acessar. E, assim, como tem sido um pouco corrido para todos, né, de uma forma geral, depois eu posso disponibilizar, aliás, eu vou disponibilizar uma lista, então, com esses sites, com essas informações, para quem quiser dar uma olhada, mas, assim, é super simples e vale a pena a gente olhar até para comparar mesmo, né, assim, como que a gente poderia fazer esses... Acho que facilitaria, não sei se possível ou não, né, porque está na lei que a gente precisa ter esse estatuto social e, né, assim, a gente tem a faculdade de não arquivar o acordo de sócios, né, muitas vezes matérias mais relevantes ficam ali no acordo de sócios, né, mas imagina se a gente conseguisse eliminar, né, todas aquelas páginas do estatuto, acho que isso ficasse arquivado na sede da empresa, talvez ajudasse, né, as pessoas que estão aqui fazendo a revisão dos documentos, enfim, você corta uma etapa e talvez uma burocracia, mas você tem que pensar em... Sem falar que aqui a gente está conversando sobre isso, que aqui no registro empresarial no Brasil se tornou um processo, quase um processo judicial, pequenininho, um processinho. Tem que entrar, ele passa não sei para onde, porque isso leva tempo. Parece que eu vi, analisando, nos Estados Unidos não existe um processo de registro. Existe você preencher um formulário e dar na entrada pela própria internet ou indo lá. Não existe um processo de registro, com partes de um processo, como a gente trata aqui, acaba aproximando o registro da empresa a um processo judicial, muitas vezes. Doutor, então lá não tem um registro mercantil, ou seja, os atos, como ata, como estatuto, isso lá não é no estado de Delaware, no estado da Califórnia, que é basicamente dos que eu mais... Cada estado, porque assim, a dificuldade é essa, não é... Apesar de, né, a Constituição Federal ela ser única, algumas existem outras constituições, mas enfim, cada estado tem a sua forma de registro e leis específicas, e às vezes dentro de um estado como a Flórida, tem vários condados e nesses condados tem suas diferenças. Tem diferenças. Quer dizer, então lá não tem assim, vamos dizer, um registro CNPJ, onde ele é conhecido nacionalmente nos Estados Unidos? Não, você tem uma vez registrada a sua empresa, esse número ele é reconhecido em qualquer lugar. Normal, sim, como o sim, CNPJ sim, é aqui no caso? Sim. E como é o Social Security, que é de pessoa física, né? E lá também tem essa, então você vai fazer sua sede lá, tem que ser registrada lá, né? Assim, alguns... Delaware, por exemplo, casos, você pode registrar, em Portugal você pode registrar numa cidade, no registro de uma cidade, aqui lá também não tem estados, né? E você pode colocar sua sede em outro lugar, não há um vínculo entre o registro, o local do registro e o local onde você vai fazer sua sede. Delaware você pode atuar em qualquer lugar nos Estados Unidos e você não precisa ter uma sede em si, né? Basta você ter em Flórida também. Se tiver um parente morando na Flórida, esse é o endereço, né? Em Delaware você tem que ter um Register Agent, que é uma pessoa que vai receber notificações judiciais, então... Tem que ter um endereço próprio. Existe uma indústria disso lá, então você consegue contratar Register Agents, né? Que ficam ali acompanhando, então daqui do Brasil, enfim. Não precisa você apresentar os atos societários, atas, estatutos, é só preencher o formulário, como se você abrir a conta no banco, né? Eles analisam e te devolvem os documentos. Feito isso, o governo só está interessado na parte arrecadadora também, né? Como sim, ele é aí tributado, vem análise, exatamente. Essa parte. Marcos Vinícius Tadeu Pereira, mestre em Direito Processual Civil pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, IBEG, em 1999, em Direito Societário pela Escola Superior
da Advocacia e Universidade Federal do Paraná em 2000, graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná em 1996, subprocurador regional da Junta Comercial do Paraná, JUSEPAR, de 2011 a 2014, procurador regional da JUSEPAR a partir de agosto de 2014, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB Paraná, 2009-2013, vice-presidente jurídico da FACIAP, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Paraná, 2009 a 2014, membro do Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas do Estado do Paraná desde 2013, membro da Comissão de Direito Empresarial da OAB-PR 2017, membro e conselheiro do Instituto dos Advogados do Paraná, IAP, desde 2010, diretor do Departamento de Direito Empresarial do Instituto dos Advogados do Paraná, 2017, diretor-presidente do Instituto Milton Luiz Pereira, IMLP, 2014 a 2017, ministra periodicamente palestras em seminários e conferências, em especial junto à Unicuritiba, OAB Paraná, FACIAP, JUSEPAR, sobre temas jurídicos. Advogado em Direito Empresarial Societário, Registro Empresarial, Acompanhamento em Processo Civil, Ações de Crédito, Direito Administrativo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. Uma palavra aí, o doutor Marcos Vinícius. Obrigado. Estão me ouvindo? Então, boa tarde a todos, obrigado pela introdução. A introdução ficou longa. Puxaram os dados no Google e ficou longo. Ainda bem que só puxaram a parte boa. Bom, me coube falar aqui, depois de várias exposições de altíssima qualidade, e eu sempre falo, né, nesses casos assim, é um pouco difícil falar por último, porque é uma carga de responsabilidade muito grande, né? Então vou tentar, a minha exposição é breve, é bem sucinta, vou tentar me manter à altura aqui e até com a permissão da Ceresória, da Gabriela, pegar alguns pontos, né, me basear, para não dizer que vou filar algumas falas, vou dizer que vou me basear em alguns pontos trazidos aqui para palestrando. Bom, essa questão do Código Comercial é uma questão longeva aqui. Eu não sei até que ponto vocês estão acompanhando esse contexto, mas é um projeto antigo, é uma pretensão antiga, mas federal do Brasil tem uma legislação única que congregue vários institutos para esse tema de direito comercial. Uma das vantagens de ter um projeto, uma idade avançada, é que, como todos nós vamos ficando velhos, vamos ficando experientes. Então, o projeto está em tanto tempo, ele teve tantas opiniões, tantos adendos e discussões, que ele se tornou um projeto em muitos aspectos maduro. Por outro lado, também como nós, a gente está ficando um pouco mais velho, vai esquecendo alguma coisa. É o que está acontecendo com esse projeto. A minha modesta opinião aqui, ele perdeu o bom de algumas coisas. Para começar, esse nosso projeto, na verdade, são dois. Existem dois projetos de lei de Código Comercial interno. Existe um projeto na Câmara, que é esse projeto de lei mais conhecido, sobre o qual vou debruçar mais, de autoria do deputado Vicente Cândido, do relator Paes Landim, é o mais comum, mais comentado, ele tem um trâmite mais aberto, com várias audiências públicas, ele está aí há mais tempo, tem propostas, algumas muito interessantes, chamaram mais atenção. Outras chamaram atenção não por ser interessante. E nós temos também um projeto que corre no Senado, do Fernando Bezerra Coelho e Pedro Chaves, um projeto um pouco mais discreto, menor, tramitou um pouco, trâmite menos público, né, menos tempo também. E durante muito tempo, como eles têm muito em comum, eles tentaram como irmãos, mas como todo irmão começaram a brigar em certa idade. Então, os últimos movimentos no Congresso Nacional têm sido para unificar esses dois projetos em um só. Foi criada uma comissão das duas câmaras para tentativa de unificar, que um projeto incorpore o outro. Como o projeto do Senado é menorzinho, provavelmente é um incorporado. Foi criada uma comissão para isso, uma comissão interdisciplinar, entidades da sociedade civil, OAB. O representante da OAB nesse conselho é o professor Assis Gonçalves, que é um conterrâneo e um expoente na matéria.
Então eles estão tentando unificar, transformar isso num projeto de lei. Nós conversávamos um pouco antes ali se era uma coisa para esse ano, e com certeza não é. Nem para o ano que vem, talvez, porque ele ainda precisa amadurecer um pouco mais. Esse mesmo professor Assis Gonçalves, talvez alguns conheçam aqui, né? E há pouco tempo ele estava falando justamente sobre esse projeto de código, e nós falamos em reservado com ele, mas professor, o senhor vai expor sobre isso aqui, tem gente a favor, gente contra. Como é que vão ser as perguntas, né, que nós vamos fazer nesse sentido? Ele olhou, o microfone estava aberto, ele falou, meu amigo, toca o pau nas críticas. Foi muito sincero, porque realmente é alvo de muita crítica, o projeto desse que lá. É claro que ele falou isso com humor, ele é o crítico do projeto. O próprio Fábio Coelho, que é o autor da redação do projeto, hoje ele critica muito, porque foi muito alterado. Mas o sentido que ele queria dizer é o seguinte: é preciso que haja crítica. Ou pode esses S de São Paulo, né? É preciso que haja heresia, né? Porque é a partir daí que a gente se reorganiza. E vou mais adiante tocar num tema aqui que exemplifica muito bem isso. Como é que um projeto polado em gabinete, que não tinha ouvido a realidade do direito empresarial, de repente começou a ver essa realidade e se transformou em muitos aspectos de maneira muito boa. Bom, eu falei que o projeto talvez tenha perdido um pouco o bonde, porque hoje em dia, além das matérias dentro desse projeto, está se discutindo efetivamente se precisamos do Código Comercial novo. Começar pelo nome, Código Comercial, né? Para ter uma vinculação com o nosso antigo Código Comercial da época do Império. Talvez até pelo nome, não é mais comércio, né? Código Empresarial, Código de Empreendedorismo, algo assim. Nosso colega da Junta do Rio Grande do Sul, cujo próprio nome foi mudado para a Junta, como é que é o nome hoje? Código Comercial mudou de nome, novos termos, Junta Comercial, Industrial, Empreendedor. Junta Comercial e Industrial de Serviços. Então a nomenclatura tem esse simbólico. Mas mais do que isso, nós temos legislação farta que foi se atualizando muito nesse sentido. Nós temos um Código de Processo Civil novo, que dá uma nova roupagem para a discussão societária, tem um capítulo especial para a dissolução. Nós temos nosso Código Tributário, nós temos a lei de falências, que não é tão antiga, nós temos a lei de títulos de crédito, lei de locações civis, que pode ser aplicada, né? Nós temos a lei de registro, né? Um pouco mais adiante fala o específico dela. Nós temos o Código Civil. E o que vai acontecer com esse Código Comercial? Ele está vindo para quê? Para revogar isso? Ou para substituir? Só no Código Civil existem mais de 100 artigos do Código Civil que esse projeto revoga expressamente. Ou para ser mais um. No Código Civil relativamente novo, vai ter uma parte inteira revogada, mais de 100 artigos. E pelo que nós vamos substituir esses 100 artigos? Então, esse é o ponto que eu queria chegar aqui. Claro que tem um lado muito bom, realmente é preciso ter uma legislação clara. Né? O direito empresarial é tudo. Né? O direito civil empresarial é até difícil desabilitar a fronteira entre um e outro. Mas eu vou passar aqui algumas matérias, inclusive, desse projeto. Eu não pretendo respondê-las nem definir. Né? Vou soltar aqui para consideração dos senhores, depois eu vou tocar no assunto específico para ver disso. Mas o espírito é esse. Só a divulgação expressa do Código Civil são 100 artigos, fora aquelas normas que ficam mais ou menos derrogadas. Então, muito da crítica do projeto do Código Comercial é isso, é um projeto imposto de cima para baixo que talvez não esteja levando em conta essa realidade aí. Talvez realmente não seja a hora de termos um código. Talvez uma lei um pouco mais genérica que estabeleça os seus princípios e a partir daí dê autoridade para essas leis que já existem. O projeto do Código Comercial tem uma grande parte geral, vamos dizer assim, que no início ele fala de princípios de respeito ao desenvolvimento da empresa como motor de desenvolvimento social, como respeito ao lucro, respeito ao empreendedorismo. Princípios muito bons, deve ser aplicado, deve ser positivado na lei. Mas depois ele se debruça em capítulos e de alguma forma ele tangencia esses assuntos. Ele trata de uma forma muito mais superficial do que a lei atual. Hoje, aqueles que vão estudar direito societário parte do Código Civil, pode ter suas imperfeições, mas está lá bem estruturado. Existe sociedade civil, sociedade empresária, define o que é empresário, elemento de empresa, tipos societários e a definição de cada um. Trata de dissolução, fusão, cisão, trata todos os capítulos. A partir da lei ordinária do Código Civil, seguem as leis menores, regulamentos, etc. O Código Comercial transforma tudo isso daí em uma questão de princípio, né? Ele fala muito bonito, está escrito lá. Mas para que trocar o Código Civil pelo Código Comercial? Ele fala transformação, cisão.
se diz exatamente a mesma coisa. Não é muito melhor o Código Comercial menor, que simplesmente fala, olha, vale o que está lá desde 2012 no Código Civil, talvez fosse um pouco mais prático. Né? Então essa dificuldade de saber o que ele derroga, o que ele valoriza, mina um pouco esse Código Comercial. E daí vem toda essa discussão. Bom, antes que eu me alongue muito, eu vou passar alguns assuntos aqui que são muito interessantes dentro desse projeto. Quando digo interessante, que gera muito debate. Alguns itens muito isolados. Ele contesta o Código Civil naquela parte de sócios casados, né? Cônjuges que são sócios da mesma empresa. Ele praticamente tira aquela distinção da proibição de sócios casados em comunhão total de bens, e isso gera discussão com civilistas. Né? O regime de comunhão total de bens é um patrimônio único, como é que pode ser sócio de eu mesmo? É uma discussão doutrinária a respeito. Ele tem um tratamento diferente, que ele dá o nome comercial, ele chama de nome comercial, mas a nomenclatura vai mudar. Né? Porque hoje em dia, ao estudar nome comercial, todo mundo não fica confuso. Firma, denominação, né? Razão social, firma, o que é isso? Eu me confundi, deixa eu ler. Aí você vai ler, o manual está lá. Isso está na legislação civil, isso está na instrução normativa do direito, mas sempre dá aquela duvidazinha. O que é isso? Firma? Ele chama tudo de nome empresarial, e é mesmo. Não interessa mais firma, denominação, é nome empresarial. A diferença é que um é SA, vai variar com o tipo societário. O empresário individual pode usar o seu nome, tem umas regrinhas, né? Mas ele dá uma simplificada. E esses dois são exemplos de como ele está encarando de uma forma empresarial mesmo esses assuntos de empresa. São tendências. Tendência de entender, de valorizar o empreendedorismo, parar de demonizar o lucro, relações de trabalho, etc. Ele deixa num patamar mais negocial, ele dá mais liberdade na negociação. Ele chega a mencionar num dos capítulos que tratam da tutela jurisdicional do direito comercial, faz menção expressa que o juiz deve respeitar os acordos entre sócios, respeitar as decisões, que não há hipossuficiência. Então você veja que mudança de visão, né? Mais do que as mudanças artigo por artigo, uma mudança de visão. Né? Hoje em dia se judicializa tudo. Aqui nós temos uma lei positivada ali que o juiz deve respeitar o acordo feito entre os sócios, dá crédito para os sócios. Né? Então, ele também tem um atendimento muito alinhado sobre quando a empresa vai mal. Né? O direito empresarial também pensa nisso aí. Tanto que ele dá uma visão global que ele chama de crise da empresa, um capítulo chamado da crise da empresa. Não é mais um capítulo fracionado entre falência, recuperação judicial, liquidação, intervenção. Ele chama de crise da empresa. Né? Veja que coisa bonita. É um novo entendimento. A empresa está em crise. Existem várias formas de se administrar isso. Né? Como é que você vai administrar? Com um interventor? Ou vamos falir de vez? Né? Onde se aplica então, a lei de falência? Só nesse caso ou de forma genérica? Então é uma mudança de divisão. Né? Um olhar mais condescendente. O Ceresoli falou aqui do Estado regulador, que deixa de ser aquele Estado impositivo, vai ser um Estado regulador. Ao tentar propor um código comercial, o Estado está sendo positivo, normatizando. Né? Mas ele deixa o bojo dessa norma um pouco mais relativizada, o que é um pouco regulatório. É mais ou menos como um filho que fica um pouco mais velho. Né? No começo tem que fazer tudo por ele, aí chega um momento de idade e fala, guri, está na hora de você começar a fazer uma coisa sozinho. Eu vou te mostrar como faz, não vou mais fazer por você. Acho que esse é o espírito, e esse é o lado bom desse projeto de Código Comercial. E é um espírito que só foi introduzido no projeto de lei, porque esse projeto de lei teve audiências públicas e ampla publicidade, e ouviu muito. Ouviu a sociedade civil, ouviu advogado, que não faltou. Advogado está em todo lugar. Mas ouviu conselhos profissionais, acho que até a CNBB foi ouvido, a função social da empresa, que está com o princípio normativo expresso agora. Então ele teve esse espírito democrático, não é para negar. Mas ele tem suas falhas, como eu falei aqui, talvez ele esteja se metendo demais e simplificando demais. Você não pode viver só de princípios. Né? A parte do projeto do Código Comercial que fala de crise da empresa, a parte de falência, está muito mais superficial que a nossa lei de falência. O que vai fazer? Vai revogar a lei de falência? Vai derrogar ou simplesmente vai coexistir? Né? Então, e a partir daí a gente chega na nossa lei, né? Nossa Legis Mater 8934, que é a lei de registro mercantil.
E assim fica naquela dúvida, qual vai ser a nova legislação agora? O 8.934 foi revogado ou não? O Código Civil tem coisa que não se aplica. Né? E a 8.934 e as juntas comerciais, tadinha, ficaram um capítulozinho lá, claro. Se reconhece o registro público empresarial, mas ele não se... O projeto de código não deu muita relevância. Então, voltou a questão do registro a ficar em alguns artigos ali. Interessante é que o projeto de código comercial revoga o artigo 1151, 1152, que trata do registro civil no Código Civil, e substitui por um dos artigos de despacho no Código Comercial. Ora, a 8934 e aqueles artigos do Código Civil é a base de onde sai nosso trabalho nas juntas comerciais. E isso ficou um pouco ameaçado. Nós, o Bernardo e eu, participamos já de grupos que tentavam atualizar esse 8934 antes que seja tarde demais. Né? A legislação do registro mercantil, atualizar, vai fazer frente ao Código Comercial e não vai ter uma autoridade posta em dúvida a edição do código desse código. A gente tem aquela tendência de achar que um código comercial vale um pouco mais que uma lei esparsa, sendo que são duas leis ordinárias. Né? Você até convence o juiz disso, mas até esse processo que eu chegar no juiz, você vai cortar o dobrado na prática do dia a dia. Então, é mais uma crítica que se faz aqui. Já caminhando para uma conclusão, eu menciono uma questão específica desse Código Comercial, o pessoal da Junta aqui vai se identificar, que como ele trata... Bom, a lei da rede sim nem se fala. Não existe nesse projeto de Código Comercial. Tudo que nós falamos aqui, a importância dessa integração, desde a primeira exposição aqui que falava da atuação das empresas, cada vez mais comum em estados diferentes, a solução para isso é um registro integrado. O legislador do projeto aqui nem sabe que existe a lei da rede sim. Quando foi falado para ele, eu tive algumas audiências públicas e uma rede sim. Mas deputado, você nunca viu a rede sim? Ele falou, já ouvi? Com aquela, sabe, sentir a segurança. Né? Já ouvi falar, mora lá, né? Sabe? Então, desconhecimento. É claro que eles aprenderam alguma coisa assim. Agora, esse código tem uma tendência, esse projeto de código tem uma tendência de reconhecer o registro integrado, de prestigiar o registro integrado. Mas talvez ele vá além, sabe, além da imaginação. Ele vai para uma série que a gente não vai conseguir fazer por natureza. Houve uma grande discussão e foi isso que paralisou um pouco as discussões do andamento desse projeto de lei, porque o relator na época, o deputado Laércio Oliveira, andou o Brasil inteiro, esteve em Enage para discutir essa questão do registro, e ele ouviu poucas boas. Primeiro, existe um artigo lá, o artigo 663 do projeto de lei. Na versão mais atual ele está retirado esse artigo, mas o espírito dele ficou. É como aquela casa assombrada, a família teve assassinado, todo mundo embora, mas o espírito ficou. É isso. Que era a unificação ampla, geral e restrita do registro. De junta conjunta, mas de juntas com cartórios. O fim da fronteira definida entre a sociedade civil e a sociedade empresária, porque afinal todos somos todos irmãos dentro do registro unificado. Parece uma grande ideia, mas está cheia de armadilhas aí. E foi aí que aconteceu um grande conflito entre o lado mais estatista, os juntas comerciais, e os cartórios publicamente passaram a apoiar e fazer um lobby legítimo, mas fazer uma grande pressão para aprovar esse tipo de coisa. A unificação das juntas do cartório é uma grande incógnita. Nós aqui da Junta a gente vê isso com muita reserva, porque o cartório não está preparado nem de longe para fazer registro empresarial. Existem 27 juntas no Brasil. Existem 5.000 cartórios. Mesmo assim. 27 juntas, tem gente que está integrada, gente que não está. Tem 4 sistemas. A nossa primeira exposição falou de uma dificuldade que pode ser até relevada no processo em construção. Os cartórios têm 20 vezes mais sistemas que isso. Só em Curitiba nós temos talvez 30 e tantos cartórios e nós temos mais de 8 sistemas. Um cartório mais avançado que o outro lançou uma via online antes do outro, uma plataforma diferente, eles não estão conversando. Então é muito mais difícil você unificar esse registro pelos cartórios. Pela parte da rede sim, nós estamos acompanhando isso há algum tempo, cada junta com seu sistema integrador, isso já foi muito combatido de frente, admitiu-se que cada junta pode ter
seu sistema, desde que esses sistemas conversem. Né? E aí gerou aquela ideia, hoje muito disseminada, e nós falávamos um pouco antes, eu acho que é questão de tempo também, de uma centralização desse registro federal. Né? Alguns chamavam de Banco Nacional de Empresas, depois chamavam, como é que era a administração central do registro, etc. Isso é um banco de dados unificado. Enquanto ele for banco de dados que converse com os sistemas integradores dos estados, para ter um cadastro nacional que facilite fiscalização, busca, legalização, tudo bem. Pode centralizar, pode federalizar, mas não pode engessar. Isso foi muito falado na discussão do projeto de lei, surtiu algum efeito porque fez o legislativo recuar, estudar a questão, foi tirado esse artigo. Mas assim, como eu falei, o espírito ficou lá e está se discutindo isso. A tendência que temos visto é que essa ideia não foi deixada de lado. Simplesmente se adotou a realidade e falou, olha, não é hora de pensar nesse tipo de coisa agora, unificação total. É hora de aprimorar, valorizar a rede sim, deixar ela prontinha, funcionando, as juntas funcionando, integradas, com um cadastro nacional facilitador. E a partir daí uma ampliação para o registro dos cartórios. Não vai mais haver aquela fronteira rígida de sociedades civis para sociedades empresárias, vai parar de ter exigência no sentido de você provar que você tem um elemento de empresa. Vai ser uma coisa mais fluida. Eles querem, inclusive, acabar com a terminologia da sociedade simples. A sociedade não é. Há quem queira, inclusive, deixar a cargo do empresário a escolha. Onde você quer se registrar? No comercial, pode ser um aspecto mais artístico, mais comercial, mais empresário, ou um cartório. Se você for micro, pequena empresa, na sua cidade pequena, você tem um cartório, mas não tem ajuda. Você tem esse direito de escolha. Eu ouvi esse argumento. Então, assim, eles querem derrubar essas barreiras para a desunificação. Por hora, não vai ser assim por questões pragmáticas. Viu-se que não é tão fácil. Mas eu acho que há essa tendência de estimular a integração. É uma questão de tempo, nós vamos estar aqui. Quando houver o 10º seminário desse, nós vamos estar falando uma realidade muito diferente do registro empresarial. Nós vamos estar com uma rede sim terminada, nós vamos estar muito avançados. E essa discussão vai voltar, então. Há quem odeie os cartórios como inimigo filiadal. Assim. Eu não estou tão nessa fileira. Acho que realmente o cartório presta um serviço que pode ser muito bem aproveitado. Agora, a integração dos cartórios é uma coisa totalmente diferente da rede sim. Então, termino dizendo assim, o código ele afastou, por hora, essa questão da integração irrestrita, mas ele está com esse assunto em pauta e, no momento oportuno, ele vai voltar à carga. Né? Existe também um artigo que eu não acho tão ruim assim, mas que ficou no projeto, mesmo depois das duras críticas, que é o artigo seguinte, 664, que fala que o Estado pode... O 663 falava que o Estado pode conceder o serviço público de registro, como faz com o registro civil de pessoas naturais, faz com o registro de pessoas jurídicas para cartórios. O 664 fala que o Estado pode criar empresas públicas para isso. Então, as juntas comerciais podem ter uma porta aberta para se tornar empresa pública. Conhecendo as limitações orçamentárias de autonomia das juntas de 8, só até se anima. Não sei se é uma boa ideia, esse é o grande debate que está em aberto. Né? Lançamos um artigo, 63 e 64. Vamos debater um novo agora, para saber para onde vai isso. É possível uma junta ser uma empresa pública? Essa lição de casa que nos encontramos no 2º seminário de registro, lá em Curitiba, em julho, no inverno, vocês vão adorar. E, então, como Com certeza não. Né, trouxe mais informações do que conclusões. O sangue de gaúcho já saiu todo? Passa o fundo, terapia do inverno. Vi que o meu tempo está quase cronometrado, então termino então, assim, com essa tarefa de casa para que venham as perguntas, para que isso fique à tona, para que todos pensem sobre isso, porque é um assunto que nós vamos ouvir muito falar nos próximos meses aí. Não um assunto legislativo de processo de andamento de votação do projeto de lei, mas como assunto abaixo, no âmbito das juntas ou no âmbito do registro. Então é isso, agradeço a todos aí pela paciência e pela disposição. Obrigado. Obrigado, Marcos, que deve estar viajando, que horas? 19 horas, né? Que faça uma boa viagem. Bom, eu já
fiquei nervoso. Começou a falar desse projeto de lei, já fiquei nervoso. Eu quero destacar aqui esse projeto que foi feito em 2011, esse da Câmara dos Deputados. O outro não conheço direito, mas era enorme. Ele previa que o registro empresarial seria o responsável pelo registro de todas as sociedades. E acabar com essa dicotomia entre sociedade empresária e sociedade simples, que realmente é uma coisa que só existe para a gente estudar na faculdade, porque na prática você não consegue diferenciar. A redação original era acaba com esse negócio de sociedade simples e empresária, as sociedades todas ficam registradas na junta comercial. E aí, é claro, causou um problema com os cartórios, porque eles acham que eles estão perdendo uma atividade, que é o registro da sociedade simples. Na verdade, eles registram lá praticamente tudo que apresentar, né? A sociedade simples, tem EL simples, tem o empresário individual que a gente tem aqui, que é o empresário de responsabilidade limitada, e lá eles também registram lá o profissional autônomo. Aí eles vieram para cima e o que acontece? Eles falaram assim, tá bom, então não vai ter mais sociedade simples, mas a gente quer alguma coisa. Então a gente quer também poder registrar tudo, inclusive SA, consórcio. Só que eu fiz até um artigo que eu ressalto essa questão. Parecem uns órgãos que fazem a mesma coisa, são muito parecidos, mas tem diferenças assim abissais. Por exemplo, junta comercial, a executora do registro, a regulamentação dela, do DREI, tudo para o Poder Executivo. Poder Executivo. Os cartórios são do Poder Judiciário. O processo de registro, eu odeio falar em processo, mas tudo bem. Processo de registro é um processo administrativo. O processo de registro lá no cartório, ele, basicamente, no início dele, ele pode ser considerado administrativo, mas se você tiver alguma exigência, que aqui na gente faz muito, né, faz uma exigência que a pessoa tem um pedido de reconsideração, esse pedido de reconsideração no cartório seria uma petição ao juiz de direito das varas de registro público. E aí, já nesse ponto eu pergunto, como o empresário, sabendo disso, vai querer uma coisa dessa? Você registrar uma empresa que você pode ter intervenção judicial direta no seu ato societário. Os cartórios são vinculados ao Poder Judiciário, os tabeliães são pessoas físicas que passam por concurso público. As normas do registro dos cartórios são normas expedidas pelo Poder Judiciário. Enquanto nós, a gente trabalha com direito administrativo, coisa bem mais leve. Além disso, os tabeliães e oficiais de registro, eles estudam direito constitucional, lá estão preocupados com personalidade jurídica, personalidade registro de pessoas, registro lá de títulos, documentos. Eles estudam uma infinidade, são especialistas em tudo. A junta comercial, o DREI, é especialista em empresarial. Aqui, como eu disse, você vai dar o recurso do registro, vai para um plenário, no caso aqui do Rio de Janeiro, com 21 vogais indicadas por várias entidades, como a OAB, Conselho de Contabilidade, Conselho de Administração, Conselho de Economia e associações comerciais. Tem uma participação da sociedade civil nesse processo de registro. E lá, se você tem uma exigência ou um indeferimento do registro, o processo naturalmente vai passar a ser judicial. Então, a base de tudo, tanto a estrutura dos registros civil e o registro empresarial são totalmente diferentes. Os princípios são totalmente distintos. E, também tem a segurança jurídica, tudo bem, mas a gente tem que ter essa visão, que eu chamei a atenção de regulação, a parte da regulação econômica, ter essa visão que a gente tem que ter no registro. Lá a atividade é feita por um tabelião em regime privado de pessoa física.
Aqui são atividades delegadas da União, exercidas por um órgão estadual. Mesmo assim, fica muito difícil você fazer. Imagina você espalhar essa atividade por milhares de cartórios pequenos. Onde você vai achar um ato de uma empresa? A empresa atua no Rio de Janeiro, beleza, mas tá, qual o cartório que eu vou procurar esse negócio? Sabe Deus aonde? Já tudo centralizado na junta comercial já fica difícil, né, ter essa separação entre o Estado. Imagina separar por município, por região de municípios. Não tem problema não, tá? Uma coisa... O nome das empresas, estamos falando aqui agora, como é que vai fazer? o nome da empresa do Estado para o outro. Agora tu imagina quantos cartórios tem que nenhum fala com o outro. E as pessoas pegam essa parte de registro público. Todos, a junta comercial, eu entrei, e os cartórios eles são órgãos de registro público. Mas até aí tudo bem. Agora, um passo a mais, registro empresarial e registro civil, há uma diferença brutal. E o projeto de Código Civil, o Código Comercial, ele traz, as normas serão deliberadas por um conselho de registro que vai ter os oficiais de registro civil e as juntas comerciais. Mas não traz essa diferenciação, ele não tira, por exemplo, a parte do registro civil dos cartórios do Poder Judiciário. Aí vai ficar dois poderes brigando entre si, quem vai ganhar? O Poder Judiciário, né, com seus 5 dos cartórios contra 27 juntas comerciais. E eles tendo dinheiro, eles têm um lucro, né, eles conseguem ter lucro através de como eles desenvolvem essas atividades de forma privada. Então, há uma diferença brutal entre um regime e outro, tanto estrutural como de processo mesmo, de registro. Que qualquer pessoa em sua consciência vai dizer que isso seria impossível, se tornaria um caos total o registro de empresas no Brasil. Imagina um consórcio do pré-sal sendo registrado no cartório em São Gonçalo. Imagina ter que explicar isso para o estrangeiro. Exato. A segurança. Já está difícil de explicar essa diferenciação entre sociedade civil e empresário. Imagina aí, falando, não, você pode registrar lá em São Gonçalo. Nada contra, já morei lá. Bem, então a gente tem que se esforçar para que isso não aconteça. E os empresários eles não estão percebendo o desastre que seria isso para tudo. A gente está, desde 2009, trabalhando nessa questão de integração entre as juntas, entre os órgãos. A junta comercial iria tudo para água abaixo e começar do zero, terra arrasada. Totalmente praticável. E os empresários não estão ligados nisso, que imagina o cara ter um registro e passar simplesmente de um simples pedido de registro para um processo judicial. Assim, ué, o que aconteceu? Daqui a pouco a ata dele, o consórcio dele está na mão de um juiz de direito. É totalmente fora de questão. Assim. Eu gostaria de registrar a presença do nosso presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, o qual convido para fazer parte de nossa mesa e estava esperando a sua presença para fazer o seu trabalho de painelista. Doutor Luiz Veloso, faça o favor. Vamos esperar. Bem, assistir a Santa Saída da Missa. Pois é. Não são 6 horas ainda não. Tudo jóia? Só me desculpando pelo horário, porque hoje a gente tem uma agenda que a gente não pode desmarcar, porque a gente lançou o alvará eletrônico lá em Saquarema, com a prefeita Manuela Pérez, e o evento era para ser mais cedo, foi adiado um pouco, e aí a gente com o trânsito aí de véspera de feriado, demora um pouquinho para conseguir voltar. Mas é um prazer, uma honra recebê-los todos aqui e fazemos esse primeiro debate, né, do nosso IBREMP em nossa casa. Então eu espero que a gente possa repetir outros e ampliar. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns presidentes de junta que estivemos juntos numa reunião na sexta-feira passada em Brasília, quinta e sexta,
E nós vamos ter uma nova reunião agora no dia 17 em Recife. E aí vamos ter lá já confirmados 20 presidentes. E a nossa ideia é que a gente replique, né, essa modelagem de evento, só que em vez de fazer um período só, fazer um dia inteiro, né? Hoje, por outras questões, foi um período mais curto, então teriam mais painelistas, né? Mais assuntos e abordagens a serem tratadas, e a gente poder replicar isso em vários lugares do país, e teve uma boa aceitação a conversa. Outra oportunidade também que eu tive de fazer é conversar com o nosso diretor do DREI, para Dr. Conrado Fernandes, para evitar qualquer aspecto ou impressão que tenha pairado no ar de uma concorrência dos procuradores e secretários-gerais das juntas ou do IBREMP com o DREI. Então nós explicamos que o IBREMP é um órgão de estudo, é um órgão de debate e é um órgão que fomenta o registro empresarial no país. Então isso ele veio para somar, porque nós todos que militamos nesse campo, né, alguns aqui, né, como o Hélio, há muito mais tempo do que eu, necessitávamos de ter um espaço onde a gente pudesse refletir, né, de uma forma democrática, cada um colocando seus pontos de vista, expondo as suas especialidades, para fomentar o crescimento do registro e a melhora jurídica, a garantia jurídica, né, melhores formas de se fazer. E nós temos a carência de ter esse espaço, um espaço eminentemente técnico, né? E que ele visa somar, né? Ele não veio, pelo contrário, não veio para atrapalhar ninguém, ele veio para somar, e isso foi muito bem esclarecido. Então estamos trabalhando em várias frentes, e a gente espera que a gente possa, sabe, multiplicar esse tipo de eventos. Outros no Rio de Janeiro, que a gente espera fazer, né? Já tive algumas conversas com o nosso presidente José Ceresoli, e teremos também a ideia de levar para outros estados, e em que a gente possa, aí com um espaço pelo menos de um dia, né, fomentar com mais tempo várias abordagens de vários aspectos, né? E eu peço uma ajuda aqui, eu não sei se você colocou minha apresentação aqui na área, pelo que o Boloni falou. Presidente, seu tema aqui da Rede 5, você vai falar? Porque eu vi até que o Ceresoli estava falando de integração. Já se falou en passant em algumas coisas, mas evidentemente que o tema era seu, ninguém ocupou, ninguém... Não, eu vou fazer muito curto. Mas você pode ficar à vontade aí, tá entendendo? Não, eu acho até que inclusive aqui a maioria entende mais de Rede 5. E, aliás, o que eu fui fazer hoje em Saquarema é Rede 5 na veia, né? E que aí eu falo aqui um pouquinho, porque esse é um projeto, acho que o pioneiro da Junta do Rio de Janeiro, porque normalmente nós temos em alguns estados a emissão do alvará pela Junta, mas ele é de forma provisória. É um alvará que vale por 180 dias, e a gente aqui no Rio foi pelo caminho mais difícil. O carioca é um cara lutador, né? Então ele gosta de ter dificuldades a mais. Então, o que a gente está fazendo não é o provisório, é um alvará definitivo. Então, a empresa sai definitivamente licenciada. Fique à vontade, presidente. A casa é sua. A casa é sua. Obrigado. Como é que eu consigo? É um painel rápido aqui, como a gente tinha combinado de falar sobre a importância da Rede 5 e das integrações. Eu vi que o debate, quando eu cheguei, estava se dando em termos desse tom, e que eu acho que é bacana a gente refletir um pouquinho. Então, aí pela tela inicial, a gente já pode... Aqui é um sentimento de que as juntas comerciais do Brasil, elas são a casa do registro empresarial. Então, eu acho que isso a gente tem que, inclusive, temos uma dificuldade, por enquanto ainda não conseguimos vender isso bem para a sociedade. Na minha visão, talvez isso é um aspecto que o IBREMP como institucional ele possa fazer com
uma área de marketing específico, né, de propaganda, incorporar esse sentimento à sociedade, né? Eu sinto um pouco falta disso, por favor. Então, quando a gente estava falando de integração, e o Cerezoli bem colocou, pode ir mais um. A junta comercial do Rio, no caso aqui, mas todas do Brasil, elas funcionam como integrador estadual. E é importante a gente ter esse sentimento e essa certeza, porque eu estou muito tranquilo que nós temos aqui um governador que poucos no Brasil apanharam quanto ele, né? O ex está preso, vai ficar preso há muito tempo, pelas condenações que tem. E o atual pegou um momento muito difícil do governo, com muita restrição financeira, mas ele sempre, firmemente, se destacou como um municipalista. Ele entende que o cidadão ele não vive na União e não vive no Estado, ele vive no município. Então é importante que tenha um elo integrador entre todo mundo. E o Estado é quem está mais próximo do município, o Estado é quem está mais próximo das prefeituras e dos cidadãos. Então, o Estado integrado com as prefeituras, ele funciona de uma maneira muito mais eficiente e ele, Estado, se interliga com o governo federal também. Então, existe uma lógica no processo da junta comercial, que é um órgão estadual, ela funcionar como um integrador dentro do Estado, né? E ter ferramentas ágeis que permitam dar garantia disso, né? Então, esse aqui é um exemplo do que acontece hoje na Junta do Rio, né? A integração se dá plena com a vigilância sanitária, com o Corpo de Bombeiros, com a Receita Federal, inclusive também um aspecto que a gente está avançando, tanto com a Receita Federal como com a Secretaria de Fazenda, que foi uma integração nova, e aí vocês vão ver um painel que eu tenho ali em seguida do Doing Business, como é importante isso, que reflete no Brasil, essa integração. Então, nós estamos trabalhando com a Receita Federal e com a Receita do Estado no famoso batimento do quadro societário, que hoje, infelizmente, pelo legado que a gente tem, nós temos empresas que têm um quadro societário na Receita Federal, outro na Junta Comercial e outro na Receita do Estado, né? Então, o Renato está rindo ali, que é contador, né, o vice-presidente do SESCOM. E outro na Prefeitura. Então, a fase de integração que a gente está, que é a chamada fase 3, ela não contemplou isso ainda. Mas a fase 4 contempla, né? Como a fase 4 está prevista para entrar só no final do ano, que é um investimento da Receita Federal junto ao CEP, nós estamos negociando nesses grupos de trabalho que a gente tem em Brasília, tentar antecipar isso, né? Então, especificamente esse tema foi debatido na sexta-feira e foi muito bem recebido pelos atores da Receita Federal ali presentes. Porque o que acontece? A junta comercial ela não tem como intimar uma empresa para ela corrigir um cadastro aqui, porque o registro é voluntário da parte dela. Mas o fisco tem. Então, se ele tem um registro na junta comercial e tem outro diferente do fisco, o fisco pode intimá-lo e dizer aqui, amigo, o que você quer fazer? Você quer ficar com esse ou com esse? Não é um critério de punitivo, não é nada desse espírito, é um aspecto de atualização cadastral, né? E quanto mais as informações estiverem iguais para todos, né, seguras, isso melhora o procedimento do registro do país. Então a gente está querendo assim, avançar nesses caminhos e não esperar tanto até lá o final do ano e ver que mecanismos a gente pode construir para avançar essa integração. Por exemplo, citei o quadro societário, que é um que a gente tem muita reclamação e acredito que no Brasil todo em relação a isso, né? Então estamos trabalhando. A Receita do Estado do Rio de Janeiro, nesse caso, já foi muito afável e a gente já está começando a avançar para ter um mecanismo que a gente fazendo esse batimento, ela vai notificar o contribuinte para voluntariamente ele corrigir o seu cadastro da forma que ele melhor entender, né? Eu lhe perguntaria, esse ajuste no quadro societário Receita Federal,
que ela está intimando, ela está convidando, porque ela tem essas prerrogativas, isso é ex officio ou vai ser através de Não, por enquanto é uma conversa. É só uma conversa. É, a gente... Então ele não levou ainda não? Na próxima reunião... Alguma coisa desse tipo. Não, a ideia é fazer via sistema. Acho que hoje, Hélio, a gente não pode pensar em nada sem ser sistema. Né? Hoje a gente, né, quando eu digo sistema, que é muito bacana a gente ter lançado o Alvará Eletrônico em Saquarema, que para quem não conhece é a capital do surf, aqui no estado do Rio de Janeiro. Vai ter campeonato de surf agora lá em maio, e já teve etapa do campeonato mundial. Então, é interessante, porque é um município voltado para turismo, né, mas que está buscando melhorar facilitar a vida de quem quiser empreender lá. E aquilo sem sistema é impensável. Vocês que têm tanto cabelo branco quanto eu vão lembrar do tempo da máquina mecanográfica, que era desse tamanho, um carrossel que saía lá para fora, você tinha que preencher os dados contábeis da empresa, audite, depois guardar aquele trem todo, aquela ficha daquele tamanho. Você imagina um negócio no mundo de hoje, isso é impensável isso, não tem como. Então hoje você via sistema, você consegue, estando integrado, como eu estou mostrando aqui, você pegar a informação da empresa em qualquer lugar. Não tem por que ser escondida. Né? O que tiver que ser protegido, será protegido. Né? E a ideia é que via sistema a gente faça uma notificação para ele verificar, olha, avisar, está tendo uma divergência no seu cadastro. Não, o que a gente está avançando mais aqui com a Fazenda do Estado do Rio é nesse sentido. Né? Então, o sistema avisar, aqui você está assim, aqui você está assado, como é que você quer ficar? Eu quero ficar assim, então você tem que ir lá na junta comercial e registrar uma alteração de contrato. Né? Ou então, eu vou trazer o teu cadastro da junta para cá. Né? Algum procedimento vai ser feito, por voluntário ou via sistema. Então, isso é o início. Por acaso, como é um tema recente, né, acho que é legal a gente debater aqui, porque eu acho que é bom para todos, né, todos os atores. E reforçando esse papel de integração da junta ter essa capacidade do registro. Né, o Ceresoli falou muito bem, você imagina um consórcio, são vários, né, consórcios envolvendo pré-sal, são vários. Não sei se tem registro em outras juntas, mas aqui na junta do Rio de Janeiro, são muitos, né, com os maiores, mais variados perfis empresariais que vocês possam imaginar. Então, se imagina abrir uma possibilidade de um consórcio desse. O Ceresoli foi gentil de falar em São Gonçalo, até porque São Gonçalo está do lado de Itaboraí, que é onde tem um complexo petroquímico novo da Petrobras. Teria até alguma coisa a ver. Né? Mas se você abrir para 5.000 cartórios do país, ele vai poder abrir em Caipó, que é lá no interior do Ceará, né? Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. Troquei as bolas. Ou então ali em Pipa, né? Pipa, qual é o município de Pipa? Pipa é Tibau do Sul. Tibau do Sul. Então ele vai vir em Tibau do Sul. Falei de Pipa porque eu sou um apaixonado por Pipa. Né? Quem sabe um dia aposentado vou morar por lá. Mas é assim, coisas que não fazem sentido, não tem lógica no processo. Né? O avanço é tão grande, a gente tem que perceber esse avanço da junta comercial. Eu gosto assim de dar exemplos práticos. Né? O não avanço que a gente tem na telefonia celular no país. Hoje, indo para Saquarema, que é um lugar a 90 quilômetros aqui da capital, simplesmente eu tive que parar o carro, porque o secretário me ligou pedindo uma ajuda de um assunto, e Tatiana aqui está presente, né? Eu falei umas 5 vezes com ela, a ligação caía. Aí eu parei uma vez, comecei a falar, a ligação mesmo parado caiu, né? E depois diz que o português não é inteligente, chama de telemóvel, né, em Portugal. Porque ele é para ser móvel, para ser fixo, é a linha antiga. Né? E aí quando eu dei de cara com uma antena enorme de celular, eu parei, Everaldo, para o carro aí eu consegui falar com todo mundo, né? E era um problema que nem a Tatiana estava entendendo, não estava entendendo, o cara do lado, o interessado, não sabia me explicar direito, mas por quê? O cidadão direcionou o DBE para a Receita Federal e veio direcionar para a junta. Olha a confusão, o contrato estava registrado aqui, o DBE não foi deferido.
e está há 20 dias correndo atrás. Por quê? Porque não usou a junta. A junta em 3 dias defere DBE, inscrição estadual e a abertura de empresa dele. Passa aí. A OAB, o convênio está com o presidente da OAB para assinar a qualquer momento. E isso aqui é uma novidade da junta comercial. Creio que outras juntas também, pelo que eu sei, tenham feito coisas parecidas. Mas nós criamos um sistema digital próprio de registro. O sistema próprio de registro só a junta do Rio, de Minas Gerais e de São Paulo que tem. E esse sistema nosso foi para o ar em julho do ano passado, com uma equipe que sabe na cara e na coragem. Passamos 3 meses sofrendo muito, apanhando muito, mas hoje a gente já está assim, entrando em céu de brigadeiro. Não estamos ainda como gostaríamos, mas já estamos bem próximos, né? Então, o índice a seguir é um índice que reflete a abertura de empresas. Então, vocês podem ver que a gente está com algo em torno de 97% dos processos de abertura de empresas deferidos em 72 horas. Isso implica dizer que é deferido com a emissão do CNPJ e com a inscrição de estadual, quando a empresa pede inscrição estadual. Registrado. Ele sai com o contrato registrado, com a inscrição estadual emitida e com o CNPJ emitido. Desde que ele não faça o que esse amigo do secretário fez, que direcionou o DBE para a Receita Federal. Aí ele furou, deu desvio na curva. E esse dado eu levei recentemente, eu fui convidado pela Presidência da República, pelo programa Bem Mais Simples Brasil. A gente fez uma missão ao Washington, no final do mês de março. Por quê? Porque o Banco Mundial não está refletindo no relatório dele referente ao ambiente de negócios, que pegam 10 itens. O item abertura de empresa é um dos 10 itens, em que ele reflete a ambiência de negócios em 210 países no mundo, aproximadamente. E ele não está refletindo adequadamente o que ocorre no Brasil. Então eu fui para falar na parte referente à abertura de empresas. Foram 2 dias de reuniões com a equipe do Banco Mundial e eles ficaram bastante impressionados com os nossos dados, né? Teve o Altemir pela Receita Federal falando também sobre um índice também que é bastante intenso, que é o pagamento de impostos, né? Teve o Sérgio do MIDIC, que falou sobre o novo portal de exportação e que já entrou no ar e vai entrar um novo agora de importação, que já acelerou muito os prazos, facilitou a vida de quem exporta e importa no país, né? Importa vai entrar agora. E mais o pessoal da presidência, que falou em regras gerais, em regras jurídicas e etc. Então eles ficaram muito bem impressionados. Por favor, pode passar. Esse é o dado geral. Fala aí, Bernardo. Porque daqui a gente. É porque eu gosto, tá? Porque ele é muito bom. É porque daqui a gente não está conseguindo ler 24 e 48. Esse aqui é o dado geral, porque isso aqui foi uma outra brincadeira. É bom vocês saberem coisas que eu não sabia disso, né? Mas lá no Banco Mundial, que a primeira apresentação sempre em cada painel partia do Banco Mundial. E aí ele apresentou lá em relação à abertura de empresa chamada taxa de urgência, que eu, eventualmente, alguma junta, não sei se pratica, eu acho que não, mas eu recebi aqui nesse plenário uma missão, né, de Xangai, da junta de Xangai, na China. Xangai é o município mais industrial da China, e lá a junta não é estadual, ela é municipal. Entendeu? Que eu acho até uma loucura maior, cada município tem sua junta. Mas enfim. E ele estranhou que nós não tivéssemos taxa de urgência, pelo volume de processos que a gente julgava aqui. E eu falei, não temos. E o cara do Banco Mundial também, eu perguntei para ele, mas vem cá, quando tem taxa de urgência no país, qual é o dado que você considera para medir o tempo? Você considera com a taxa, com o pagamento da taxa ou sem? Porque com o pagamento da taxa você está onerando o contribuinte, né? Ele vai pagar mais caro para ter um serviço mais rápido. Quando eu acho que o pressuposto é que você tem que apresentar um serviço mais rápido para ele, pela taxa que você cobrar, né? E ele falou, não, a gente considera o melhor prazo para o país. Então, se tiver a taxa de urgência, vai ser com a taxa de urgência. Aí eu falei, pois bem, como a minha apresentação ia ser depois dele, eu falei assim, então você vai ver
que lá no caso da Junta do Rio de Janeiro, a gente é rápido sem taxa de urgência, não precisa de pagar taxa de urgência. E aí eles ficaram impressionados com os dados, então, porque esse aqui não é o dado de abertura, esse é o dado geral da Junta, são todos os processos submetidos a registro, até porque eu expliquei isso para eles. Olha só, vocês estão preocupados com a abertura de empresa. E eu, como presidente da Junta, estou preocupado com todos os meus clientes. Então, 80% do nosso negócio não é abertura de empresa, é alteração de contrato, é registro de ata, é registro de debênture, é fechamento eventualmente de empresa, que é uma coisa ruim, mas acontece, demais alterações que tem, movimentações todas. E isso é 80% do nosso negócio. Então, se eu ficar preocupado só com 20%, eu estou perdido. Então, isso aqui representa que hoje nós liberamos 43% de todos os processos submetidos a registro em até 24 horas. Então, tem casos em que o prazo é menor do que esse, é menos de 24 horas. Né, qualquer ato submetido. Não estou falando de certidão não, porque certidão é online aqui. Mas, isso por quê? Para combater o próximo tela, que é a do Doing Business, para vocês verem a mentira, e essa tela afeta o rendimento do país, como investimento, como grau de investimento. Porque eles estavam dando aqui na Junta Comercial 21 dias para registro de processo, que é uma mentira. Né? O Renato está aí, sabe disso, é um contador que está com a gente sempre. Isso aqui era uma novidade para eles, aí eu até aceito, porque a nossa integração com a Secretaria de Fazenda ocorreu em novembro, né? E entrou em produção, e fizemos um evento até no Palácio do Governador, no início de fevereiro, formalizamos através de um ato que eu entreguei também para eles. Então, só aqui, né, se ele não mexer em mais nada, o Rio de Janeiro sai de 45 para 11 dias. Considerando que tem dados aqui que não dependem da gente, porque a emissão do token digital, o nosso sistema permite que você entre de qualquer lugar do planeta e faça o registro digital na Junta assinando com um token digital. Vou fazer um comentário aqui. Por favor, todos. A questão do tempo, contados em dias, o Doing Business, na verdade, ele tem uma metodologia bem confusa e bem subjetiva para contar isso. A gente está contando aqui são os dias efetivos de registro, de entrada do processo e saída do processo. Eles contam, por exemplo, se você tem um formulário para você preencher uma tela, um dia. Se você preencher, tiver que sair daquela, entrar na outra tela, mais um dia. Essa metodologia realmente complica, né? Tudo. Ainda mais um país que é baseado no civil law, como nós, né? Que tem várias esferas de governo. São coisas que fazem parte da nossa cultura e são quase impossíveis de ser mudadas, principalmente no curto prazo. Então não adianta eles ficarem falando que a gente demora tanto, se a gente é muito diferente dos outros países, como um país como a Inglaterra, que é desde pequeno, é totalmente diferente a estrutura de direito dele. Então, até eu falei isso porque eu estou fazendo um trabalho na dissertação do mestrado, que é justamente isso. Elaborar uma metodologia que seja alternativa a essa metodologia do Banco Mundial para contar a abertura de empresas de uma forma mais realista possível. Muito bom. Então é isso. Então a gente tem que questionar, e esse encontro lá foi muito positivo, eles até agradeceram, e por acaso, né, como o mundo é muito pequenininho, né, Bernardo, você estava comigo aqui, Tatiana também. Anteontem nós recebemos a pedido da Secretaria de Fazenda do Estado, que eles estão lá de alguma forma em negociações com o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. E vieram com uma missão aqui para conhecer a interface da Junta em relação à Fazenda, né? E como a Junta Comercial colabora para solidificar os dados da Fazenda, na cobrança de taxa, em achar seus devedores, né? Por isso que eu digo, o cadastro estando bom, ele ajuda todo mundo, inclusive quem está devendo fica mais exposto, né?
Tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas faz parte da vida. E o mundo é tão pequeno que o chefe da missão do FMI é um indiano e a esposa dele tinha estado comigo, ela comentou com ele, não da minha pessoa, ela comentou com ele que tinha recebido no Banco Mundial uma missão brasileira 2 semanas atrás, né? Então, umas coisas... Aí eu falei com ele, agora você está vendo aqui em loco o que eu disse lá, você pode confirmar para sua esposa que você viu ao vivo. Que é aquilo mesmo que eu falei, que eu não estou inventando dados, né? Ele viu o nosso setor de digitalização, viu o protocolo. Inclusive, eu acho que esse é um tema, talvez para uma próxima rodada que a gente fizer do IBREMP, que eu acho que devia ser um dos temas pautados, é a questão de massificar o uso digital. Há uma reclamação que os custos dos tokens ainda estão caros, mas, por exemplo, o nosso sistema ele é 100% digital. Então, eu posso assinar o contrato em Saquarema, meu sócio na Inglaterra e o outro no Canadá, não tem problema nenhum. E ele foi preparado, inclusive, para atender os contadores em que isso só ocorra quando esteja liberado o processo, porque às vezes faltou um documento, tem um erro, tem uma exigência, então não precisa ficar perturbando o sócio. Quando o contrato está dado ok, deferido pelo julgador ou pelo vogal, esse processo, então, é disponibilizado e há um aviso via sistema, não tem ninguém falando com ninguém, é tudo via sistema. O sistema avisa, pode assinar digitalmente o contrato que ele está deferido. Entendeu? Então, a gente tem que massificar o uso, porque cada vez mais a dificuldade de pessoal, de treinamento, né, o mundo moderno, ele caminha para a área digital, né? E a gente, infelizmente, sofre com esses índices mundiais, porque a gente é comparado com países que são diferentes. Eu fiz questão de questioná-lo sobre esse ponto, porque eu não me lembro agora se o primeiro país no ranking hoje de abertura de empresa, não é o Canadá não, é Nova Zelândia ou Finlândia, um dos dois. O Canadá é considerado o exemplo. A gente teve um outro painel aí aqui, lá em Brasília, junto com a Receita Federal, e o Banco Mundial, isso já tem um ano, né? O Bernardo estava comigo. Em relação o Canadá é o país mais parecido com o Brasil. Assim, o que a gente poderia adotar, né, como padrão brasileiro, o Canadá, em termos de sua legislação, é talvez o mais parecido. Mas o primeiro, sei lá, Nova Zelândia ou Finlândia, não me lembro agora, eu disse para ele, amigo, você está comparando um país que provavelmente abre menos empresa por dia que o Rio de Janeiro. Não é nem que o Brasil, estou falando que o Rio de Janeiro, entendeu? Eu conheço mais ou menos o volume das coisas. Então, e outras que o Ceresoli deve ter abordado aqui, o Hélio, nos debates aí que me antecederam, a questão das diferenças que a nossa legislação permite, né? Porque praticamente no mundo inteiro é empresa limitada, é SA. Aqui tem o requerente, tem o empresário individual, tem o MEI, tem coisas que são invenções da brasileira, né? Então, que é uma limitada plano A, limitada plano B, limitada plano C. Isso não tem no resto do mundo. Então, quando você compara de uma maneira igual, isso é complicado fazer isso. Não é uma medida simples e nem fácil, né? Então, é importante você fazer esse tipo de questionamento para eles entenderem a nossa realidade. Mas, independentemente disso, né, mesmo com essa dificuldade, nós começamos a trabalhar através da Federação das Juntas, né, através dos nossos encontros nacionais. O próximo vai ser no Maranhão. A gente construiu uma Central Nacional de Registro com foco primeiro em abertura de empresa para resolver o problema do doing business, né? Porque, na realidade, o que a gente estava construindo já por nossa conta, né, das juntas comerciais, num trabalho piloto do Rio, São Paulo e Minas, que tem sistema próprio de registro, seria uma plataforma, que depois isso aí seria levado para o Brasil todo, que era uma plataforma de abertura de filiais, que é a maior transação que acontece entre o Brasil todo. Que isso precisa ser avançado, tá? Estamos atrasados mesmo, reconhecemos isso. Então, a gente já estava por conta própria começando a construir essa ferramenta. Mas houve o avanço nessa questão da criação de uma central nacional e depois de umas 4 reuniões muito intensas ao longo dos últimos
3 meses, mais ou menos. O nosso projeto foi considerado positivo, o MIDIC abraçou, porque hoje o DREI voltou para sua casa. Eu costumo dizer que o nosso órgão regulador ele tem que ser do MIDIC, que é o desenvolvimento econômico. A Junta Comercial é um órgão de desenvolvimento econômico, e abraçou e foi colocado como projeto prioritário. Hoje o governo federal tem uma tabela lá de projetos prioritários, e o projeto da construção da Central Nacional de Registro Empresarial foi colocado como um projeto prioritário. Então agora a gente estamos nos debruçando na especificação, né? Estão tendo grupos técnicos trabalhando, o pessoal primeiro de TI, depois o pessoal de TI vai se acoplar ao pessoal de registro, e para a gente tentar ver se até o meados do ano a gente consegue contratar uma central nacional, que é o primeiro módulo, né? Nós vamos fazer em módulo, o primeiro módulo